favor, ok? Etapas de um projeto. Para que o projeto ele tenha a visão de um projeto e não de uma sequência didática, como sugeriu uma confusão, ele precisa ter início, meio e fim, ok? Sequência didática é diferente de um projeto. A sequência didática, a gente vai colocar aula 1, que vai acontecer, aula 2, aula 3, aula 4, quantas aulas serão necessárias, tá? Um projeto, ele pode conversar com outras disciplinas, que nós vamos ver na próxima aula. O que significa? Eu posso pensar num tema, como foi colocado, proposto aqui nesse exemplo, sensações e texturas. Eu posso trabalhar com arte, com desenho, eu posso trabalhar a parte motora, eu posso trabalhar com outros conteúdos, a proposta aqui na educação infantil, eu posso trabalhar no primeiro ano, no segundo ano, com outros conteúdos também, tá? E aqui tem um monte de proposta, pintura em plástico, pintura com glitter, desenho em carvão, amassar papel crepom, colagem com algodão. Esses conteúdos, como o outro projeto, que é o projeto dos animais. Quando a gente fala projeto de animais, eu também posso alinhar com outras disciplinas, tá? Quais são os animais, classificar os animais de acordo com o seu habitat, eu posso trabalhar história, geografia, eu posso trabalhar artes, educação artística, diversos outros conteúdos. Mas um projeto, ele tem que ter um início, um meio e um fim. Esses daqui, esses dois projetos, eles estão um pouco confusos com relação a esses itens, ok? O primeiro item que a gente não pode deixar de esquecer, que é de suma importância, é o tema. É a primeira coisa que a gente tem que visualizar. E foi o que ficou faltando quando a gente olhou esses dois projetos aqui, ok? Está um pouco bagunçado, não ficou claro a gente enxergar o tema. Primeiro tema. Esse tema, ele pode partir da necessidade dos alunos ou não. Quando a gente está falando com crianças muito pequenas, elas não vão ter, assim, levantar a mão, eu quero discutir os animais. Então, vocês podem estar trazendo um tema e, a partir daí, estar elaborando o projeto, tá? Então, é muito importante esse tema, a gente está vendo a parte escrita, é muito importante que esse tema fique na parte visível. Segundo, depois de definido esse tema, eu vou colocar introdução, para que eu quero esse trabalho, e depois a justificativa, por que o trabalho? Então, aqui no primeiro, a gente vê colorir é uma atividade que envolve a criança, beleza, introdução. Ela introduziu por que ela vai trabalhar com textura. Ficou faltando a justificativa. Por quê? Devido à necessidade das crianças aprenderem a lidar e pensando em desenvolver a coordenação motora. Os objetivos. Ficou claro aqui que quando a gente colocou desenvolver, criar, o que eu quero alcançar? Aonde eu quero chegar com esse projeto? Tá? Então, tem que estar claro, objetivo, 2 pontinhos, o que é? Atividade, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Dinâmicas de grupo, né? E o que eu vou utilizar? Estratégias, como? Através de colagem, de figuras, experiências. Como que eu vou acompanhar? Ficou faltando assim, como que será acompanhado? Como que o professor vai acompanhar esse direcionamento? Em aulas, serão utilizadas, alguém colocou aí tempo, então aqui eu posso colocar, para execução do projeto, serão utilizados 5, 6 aulas. Avaliação, que estímulo eu vou ter? Isso tudo tem que estar no meu projeto, eu vou avaliar através da observação, o que os alunos fizeram, como os confeccionaram, em relação à concentração dos alunos e como eles participaram no desenvolvimento do projeto. Ou eu vou dar uma nota, é uma apresentação, isso tudo tem que estar claro nesse projeto.
Opa, pulou muito. Quando a gente fala em recursos, a gente pode utilizar vários recursos diferentes, né? Eu posso utilizar mídias, eu posso utilizar internet, posso utilizar jornais, eu posso utilizar máquina fotográfica, eu posso utilizar celular, fazer uma pesquisa, né? Pedir para gravar, eu posso fazer fotografia da família, fazer quem eu sou, por exemplo, o projeto Quem Sou Eu, e cada criança trazer da sua casa a sua história da família, os avós, os pais, as fotos, ou tirar fotos pelo celular, e aí montar um painel da minha família. É possível fazer Quem Sou Eu. Quando a gente fala em objetivos, existem alguns verbos que a gente tem que deixar claro. O que eu estou querendo no meu trabalho? Aonde eu quero chegar? Quando eu coloco desenvolver, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo comparar, descrever ou identificar. O que eu quero com esse objeto? Quando a gente, com esse verbo, quando a gente coloca verbos de identificação, eu vou colocar reconhecer, apontar, mostrar, evocar, refletir, citar. Quando eu coloco os verbos, eu utilizo verbos de descrição, eu vou colocar descrever, relatar, apresentar, enumerar. Quando eu uso verbos no objetivo de comparação, eu vou colocar comparar, relacionar, confrontar, separar, excluir e etc. É assim, de acordo com o que eu quero, qual é a minha meta quando eu vou trabalhar texturas e sensações. O que eu pretendo? Aonde eu quero chegar com o meu aluno? Através daí eu consigo elaborar o meu objetivo. E tendo claro, eu quero o quê? Que ele aprenda a comparar? Não. Eu quero que ele descreva? Não. Eu quero que ele identifique? Sim. Então eu vou usar verbos de identificação, ok? Estimular, perceber, despertar, são os verbos ligados à identificação. Quando eu coloco classificar, quando eu coloco conclusão, concluir, aplicar, são esses verbos que a gente vai utilizar, só para terem uma ideia. As etapas, tá? Primeira etapa, tem que ter claro o meu tema. Eu tendo claro o meu tema, fica muito mais fácil desenvolver o resto, tá? Aqui, se esse tema tivesse aqui em cima, onde está escrito participantes, o tema, 2 pontinhos, textura e sensação, ok? Fica claro a gente entender. A partir daí, eu defini o tema, eu vou definir os meus objetivos. Eu vou definir a justificativa. Que metodologia eu vou utilizar? Que atividade será feito? E como vai ser esse acompanhamento? Como vai ser a avaliação? Como que vai ser a disseminação dessa? Eu vou fazer a autoavaliação, ou os alunos vão avaliar, cada um avalia o seu, ou a classe avalia do colega, tem um roteiro para que eles possam estar avaliando o dele e dos coleguinhas. E, por fim, que é muito importante, a parte que não pode deixar, é a culminância e a finalização. Quando a gente fala culminância, é a apresentação, ok? É o fechamento do projeto, é apresentar, é a parte mais importante, é a parte que eles gostam mais, é estar vendo o trabalho lá exposto. Vamos voltar. E aí, alguma dúvida? Não, professora. Se eu tivesse que perguntar para vocês uma ideia de um projeto, já que a aula passada a gente não teve tanto, será que através daqui é possível? Olha, a gente já teve 2 ideias. A educação financeira, que foi trazida pela aluna Eliene, a gente viu aqui sensação e percepção, texturas, mundo dos animais. Que mais temas eu posso falar? Eu acabei de falar eu e a minha família. A gente pode trabalhar reconhecendo o meu caminho de casa. A gente pode trabalhar aqui mais.
Pro, as emoções das crianças, porque como estão assim nessa época de pandemia, e tá todo mundo Também, isolado, isso, longe da família e dos amigos, seria um projeto legal para trabalhar com eles, para ensinar eles a identificar as emoções e lidar com essas emoções, né? isso. E como que seria um trabalho com emoções? Que emoções é um pouco difícil. Como que você pensou? Classe pode ajudar. Ah, tem esse filme Divertidamente, né? Podia mostrar esse filme para eles, Inicia com esse né? Que filme. Esse inicia com o filme, filme, filme é um aí depois gatilho. poderia perguntar para eles, né? E perguntando para eles identificar qual que era a cara de raiva, a cara de nojo, de triste, de feliz. Isso. E depois fazer alguma atividade com eles, assim, para eles, ou eles desenharem, ou a gente montar um rostinho feliz, um rosto triste, com nojo, com raiva, e mais coisas assim, não sei. Contei. Gente, é para a classe, não é só para ela. E como que vocês Como, acham? como a gente está em período de pandemia também, Ah, relatando aí como a Ju falou, dá para fazer uma interação com eles, para quem tiver com internet, dá para fazer tipo uma videochamada, assim, vídeo aula como a gente está, e cada um vai isso, relatando como que estão se sentindo, Bom o que dia, que eles professora. acharam, bom o dia. que que eles, a parte dele está mais afetada, qual a situação dele, como está sendo a dinâmica dele dentro de casa, quais são as dificuldades, o que mais está prejudicando ele no conceito deles, para eles relatar para a gente. Perfeito. A gente pode pedir para eles gravarem um vídeo de alegre, triste, o que está acontecendo naquele momento, o que está perturbando, e como que a gente poderia, agora vem uma pergunta, fazer a apresentação desse projeto Emoções. A culminância e a avaliação, como seria? A avaliação é a participação, não é? Quem participou, quem executou, já, beleza, tem uma notinha de participação. E como que seria a gente fazer a culminância, a gente apresentar esse trabalho? Por exemplo, se cada um grava o seu vídeo, faz igual a gente fez com a nossa apresentação do TCC, cada um gravou um pedacinho do desenvolvimento, né, do seu trabalho e postamos. Seria assim? No meu conceito, acho que dá para fazer assim, sei lá. Pode ser. A gente mostrar alegria, momentos de tristeza, gravar um vídeo. O que mais pode ser essa culminância, essa apresentação e finalização? A gente pode pedir para eles fazerem poesia, não pode? Se uma sala tiver um pouco maior, se uma sala tiver mais avançada, no segundo ou terceiro ano, uma música, escrever uma música, tocar uma música. A gente pode fazer dramatização, teatro, não é? Até dentro do que a Rose falou, gravar um vídeo, um teatro. Olha, hoje eu estou alegre, hoje eu estou triste, isso está me perturbando. O que mais que a gente pode fazer? É possível a gente fazer jogos também, quebra-cabeça com sucata, não é? Se forem crianças menores, eu posso apresentar jogos e depois expor os jogos para que os pais socializem, para que os pais possam estar apreciando. Mais alguma ideia para fechamento? Professora, Pois não. eu acho que, tipo, o teatro seria bem legal na encenação. Poderia até fazer fantoche, né? Ou algum material mais Isso. simples, né? Isso, ou máscaras de papelão, não é? Sabe aquelas máscaras que a gente faz com saco? Coloca na Sim. cabecinha e coloca a carinha triste, a carinha alegre. Talvez em reunião de pais, já que o tema é emoção, fazer um teatro, a criança gravar um vídeo ou a criança apresentar. Se nós tivermos presencialmente, é mais fácil, mas no modo remoto, ela criar essa máscara e ela gravar. Também pode ser. Olha só quantas ideias. A gente não pode deixar quando a gente fala em projeto, que é a parte, muitos projetos se perdem porque não fazem a culminância, que é o fechamento, que é o momento em que a gente vai poder
olhar aquele projeto. E é como eu falei na aula passada, e esse é o ponto mais importante do trabalho de vocês, porque vocês mostram o que realmente vocês fizeram. Vocês mostram para a comunidade, para os pais, o que vocês estão fazendo em sala de aula. Isso dá credibilidade, isso dá visibilidade, mostra, olha que professora, que trabalho diferenciado, que bacana, que proposta. Começa a escola também a adquirir mais confiança no trabalho de vocês. Então, não dá para se perder. Tem muitos trabalhos que são feitos que acabam ficando fechados, porque o professor tem justamente essa dificuldade, que é o que cutuquei vocês, que é a dificuldade de tirar do armário e apresentar. É a grande dificuldade, até na hora de elaborar, na hora de fazer a parte escrita, na hora de discutir com o aluno, é tranquilo. A dificuldade maior é na hora de realmente fechar e apresentar. Muitos trabalhos bacanas se perdem, e a gente pensa em trabalho, vamos pensar no pequeno, tá? Esse das emoções é um trabalho simples, pequeno, é possível de executar. Depois, pensa no outro maior, numa dimensão maior. Dentro do que a gente pode, no momento que a gente está vivendo, talvez a emoção seja realmente um tema bem pertinente e um tema que é possível aplicar, tá? Então, vamos pensar pequeno, a partir daí eu ter o tema, os objetivos, como eu vou desenvolver o meu trabalho, e a parte de avaliação, eu vou avaliar o aluno pela participação, não é? O que ele postou, o que ele fez, e por fim, como vai ser essa finalização? Pode marcar um dia, nós estamos no modo remoto, para os pais estarem entrando com os filhos e vendo o que o filho produziu, fazendo um tour virtual, não é? Pelos outros trabalhos, o que os outros fizeram, sair um pouquinho, a gente está no modelo remoto, né? Então, é possível fazer projeto no modelo remoto? Sim. É a nova tendência, é o novo que veio para ficar. Então, dentro disso, a gente utilizar essa ferramenta, sair do armário do professor. Muitas coisas bacanas são feitas, muitas coisas bacanas ficam dentro do armário. Então, tira do armário, põe para fora, começa a mostrar carinha. A criança gosta, os pais gostam, e os filhos também. Eu lembro quando meus filhos participavam de projeto, gente, eu ficava maravilhada, eu adorava ter que fazer, ter que participar. Eu fiz uma vez, numa feira de ciências, um vulcão. Eu fiz com todo marrom, com argila, e para sair a fumaça, eu coloquei dentro, a gente colocou, nós pensamos, discutimos, a gente colocou gelo seco. Então, saía fumaça, e as larvas, a gente fez também as larvas, as vermelhinhas, tudo saindo pelo vulcão. Ficou lindo o vulcão, tá? E a gente conseguiu expor na feira. Então, de repente, não tem feira, mas tem virtual, a criança pode fazer, tirar foto, colocar lá. Essa foto, mais tarde, pode ser espalhada pela escola, mas utilizar o projeto pedagógico como uma ferramenta. Tem muita gente achando que nós estamos no modo remoto, não tem como fazer. Tem sim, basta querer, tá? Comecem do mais simples. Alguma dúvida? Professora? Pode falar, Bia. Eu acredito que o projeto, né, tem que ser feito com criatividade, né? Porque quando a gente pensa, né, quando a gente reflete, a gente consegue fazer coisas bem legais, né? Sim, e dentro da realidade, dentro daquilo que é possível fazer. O que eu quero no meu modo virtual? O que eu posso fazer? Nesse momento, que dá para fazer? Levando em conta também que, às vezes, de acordo com o contexto social que a criança está inserida, então, assim, eu posso utilizar tal tecnologia se eu estiver numa escola particular, tem todo o equipamento, beleza. Se eu não tiver, eu vou ter que me adaptar, ok? Eu vou ter que pensar no projeto dentro da minha realidade, dentro do que é possível executar. Lembrando que não existe uma receita. Deu certo lá na escola X, na minha também vai dar? Nem sempre. A gente percebe essa variação. Vocês que dão aula também, vocês percebem. Às vezes vocês preparam aula para um aluno, um período, tem uma dinâmica. Para um outro período na mesma escola, tem uma outra dinâmica. Então, tem que levar
em consideração essas diferenças, ok? Eu tenho que levar em conta o contexto que a minha escola está inserida. O que ela tem para oferecer? Ela tem biblioteca, tem gibi, bacana. Não tem? O que a gente pode estar oferecendo? Tá? Não adianta pensar num projeto fora da realidade. A gente tem que pensar fora da caixinha, mas dentro do que é possível aplicar na realidade que a minha escola está inserida. Não é viajar muito longe, não é querer o que não dá para fazer. Tem uma diferença entre o real e o ideal. O real, o que eu posso trabalhar? Como é que eu vou trabalhar com esse meu aluno? Então, dentro da possibilidade real, é o que eu vou possibilitar o projeto. Com relação a isso, alguma dúvida, pessoal? Não? Não, ficou bem Não, professora, explicadinho. tô tranquilo. Tá bem Tudo certo, explicado. professora.